Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado, diga comigo, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vamos ler de novo. Desde os dias de João Batista até agora. Agora é quando? Agora, o reino dos céus é tomado por, e os que se esforçam. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente tem por costume de achar que as coisas de Deus é feita com facilidade. E as coisas de Deus não é tomada por facilidade. Você vê, até para você receber o reino dos céus, a Bíblia diz que não é por facilidade, é por esforço. E quem são aqueles que se esforçam? O que é se esforçar, bispo? Se esforçar não é aquele que espera a facilidade, mas sabe que vai ter que se esmerilhar um pouquinho mais para alcançar aquilo que Deus tem para ele. Então você vê que eles estavam dizendo, desde lá de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... O reino dos céus é para aqueles que se esforçam, que se dedicam, que se entregam, que vão um pouquinho mais, ao contrário do que a gente acha. Quando a gente chega na igreja, nós chegamos esperando um Deus mágico, que vai mudar tudo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Porém, Deus sempre, Ele está pedindo algo para a gente, e Deus nunca vai facilitar nada daquilo que a gente precisa. Não quer dizer que Ele não vai fazer, mas também não vai facilitar. Eu estava falando aqui sexta-feira o seguinte: quando você precisa de algo de Deus, sempre Deus vai pedir algo de você primeiro. E o que Deus pede da gente é tão pequeno perto daquilo que Ele vai fazer, que muitas vezes a gente nem entende. Mas Deus nunca vai fazer nada na minha vida, na sua vida, sem que antes Ele peça algo de nós. Eu até dei um exemplo aqui, eu falei, por exemplo, quem aqui quer ser salvo? Só duas, três. Graças a Deus, né? Você quer ser salvo, não quer? Olha que interessante. Quanto se paga pela salvação? Não tem preço. Mas olha que, às vezes Deus, para salvar eu, para salvar você, Ele nos pede algo em troca. Mas o que, bicho? Por exemplo, vou dizer de mim. Quando eu cheguei na igreja, Deus pediu para mim perdão. Você tem que perdoar. Enquanto você não liberar perdão, eu até comentei isso sexta-feira, não foi? Você libera perdão e eu libero salvação. Agora, o que é maior? Perdão ou salvação? Então você vê, o que nós damos é menor do que Deus pode nos dar. Muito pequeno. Mas Ele sempre vai pedir algo que Ele sabe que muitas vezes está preso aí dentro de você. Então, nada do que a gente quer de Deus vai ser com facilidade. Por isso Ele nos deu a fé. Fé é o quê? A esperança. A gente tem que acreditar. Ele não diz assim, olha, vou fazer amanhã para você e espera aí sentado. Ele diz, não, creia que vai acontecer. Então, você servir a Deus, você buscar a sua salvação, você buscar a mudança da sua casa, a mudança da sua família, a sua mudança, não espere que Deus vai facilitar para você. Ele não vai facilitar. Ele vai sempre requerer algo de você, para que você se esforce para que aquilo tenha valor na sua vida.
que vem fácil, não tem um ditado, tudo que vem fácil, vai fácil. Mas quando você luta para conquistar algo, você diz, olha, não, isso aqui eu suei. Isso aqui, olha, eu tive que trabalhar dias, trabalhei noites, eu me esmerilhei para ter isso aqui. Então você olha para aquilo e você dá valor para aquilo porque aquilo lhe custou. E o que Deus dá para a gente não pode ser de qualquer jeito. Mas as pessoas pensam que Deus vai dar com facilidade. E é isso que faz a pessoa muitas vezes desistir, parar no meio do caminho, olhar para trás, desviar a atenção de Jesus, porque ela acha que o simples fato de ela assistir um culto já vai fazer com que Deus atenda a ela. Não. Se assistir culto mudasse alguma coisa, então, nossa, não precisava nem da palavra. O que vai mudar a nossa vida é nós entendermos que Deus não vai facilitar, que Ele vai requerer da gente esforço, então a gente tem que começar a se esforçar por aquilo que nós almejamos que Deus faça na nossa vida. Você lembra de um homem chamado Zaqueu? Jesus estava com uma multidão de gente. E a Bíblia diz que Zaqueu ele era pequeno e ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E junto com Jesus ia uma multidão. Mas Zaqueu estava lá em cima da árvore. Sobe lá, Zaqueu, na árvore. Você aguenta aí? Melhor não? Está pesadinho, Zaqueu? O Zaqueu está pesadinho, não quer arriscar. Então imagina o Zaqueu lá. E Jesus vinha passando. E tinha o que mesmo? Uma multidão que ia, que estava querendo alguma coisa de... que ninguém segue ninguém por nada. Concorda comigo? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Então todo mundo queria alguma coisa. O que vocês acham que era? Milagre, bênção, era coisa... Só que Zaqueu queria algo grande. Olha só para você entender. Jesus passou, olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce. Porque hoje me convém ir na sua casa. Jesus tinha uma multidão. Por que Jesus não foi na casa de todo mundo? Foi na do Zaqueu. Porque Zaqueu fez o que ninguém da multidão estava fazendo. Ou seja, o esforço de Zaqueu de querer ver Jesus, fez Jesus ir na sua casa. Então fala aí para quem está do seu lado. Se você se esforça para ver Jesus, então se prepare porque Ele vai visitar a sua casa. Vai visitar a sua casa. Está entendendo? Tinha uma multidão. É o que eu falo. Tem uma multidão. Na igreja, a gente vê todo dia gente. Mas não é todas as vezes que você vai ver Jesus na casa daquela multidão. Jesus vai na casa daqueles que quem? Que se esforça. Jesus foi lá, tinha uma galerinha no meio da multidão, aquela galerinha da língua... você conhece? Aquela galerinha que... eu aqui chamo língua preta cabeluda. Tem uns que se chama... fofoqueiro, outros falam língua grande, né? Mas tinha uns no meio da galerinha que dizia assim, ei, você vai lá na casa do Zaqueu, o pecador, ele é cobrador de imposto. Jesus falou, não importa. O reino de Deus é tomado por esforço. Quem se esforça vai receber. Quem quer, vai ter. Só que não é um fato simplesmente de frequentar a igreja. Olha que interessante. Você lembra do cego que Jesus cuspiu no chão e fez lodo? Agora transforma no cego. Tá aqui, Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa outra multidão. Tá vendo? Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Agora pode sentar que aguenta. Continua. E ouvindo que era Jesus, pôs a clamar, Jesus... Não é esse não, filho?
É esse? Vai lá. Tem compaixão de mim, continua. Muitos repreendentes para se calar, não tem misericórdia de mim. Continua. Parou e disse, chamai-o. Então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Tinha um monte de cego no meio da multidão. Mas aquele, quanto mais pediam para ele parar, mais ele clamava. O reino de Deus é tomado por quem mais se esforça. Jesus chamou, meu irmão, o que você está precisando? Você está entendendo? Sim ou não? Mas não era desse cego que eu estava falando, mas esse aqui também entrou na parada. O que eu estava falando é o cego que Jesus fez lodo e passou nos olhos. Pegou os olhos e encheu os olhos de lodo. Precisava disso? Hã? Jesus podia fazer assim, ó. Abre os olhos. E os olhos seriam abertos. Mas Jesus foi lá, pegou lodo, fez terrinha no chão. Ah, como eu queria ter terrinha aqui agora. Se vocês conseguirem, eu passo. Fez terrinha, fez aquela terrinha, lambuzou bem e passou nos olhos do cego. E ainda falou para ele assim, ó, agora vai lavar lá no tanque de Siloé. Que não era um tanque, era um caminho muito apertado para chegar no tanque. Para que precisava tudo isso? Porque Deus, ele não age com facilidade, ele não vai facilitar para você. Não é porque ele era cego que Jesus ia facilitar. Você quer? Se esforça que você recebe. Fala aí para quem está do seu lado, você quer receber? Esforça-te, que Deus faz a obra dele na sua vida. Agora, a gente quer dar o jeitinho, ó, olha lá, ó, acharam, ó. Cuspiu na terra, feito lodo com saliva, aplicou os olhos olha lá. Dizendo, vai, lava no tanque, que quer dizer enviado, ele foi, lavou e voltou vendo. Ele podia estar reclamando, mas eu sou cego, para que ele vai encher meus olhos? Ainda eu não estou enxergando, ainda ele passa lama. Mas nada, diga comigo, nada que Deus peça a mim não é maior do que ele vai fazer. Sempre ele vai pedir algo de você, mas o que ele vai te dar é superior ao que ele pediu. Ele falou assim, vai lá e lava no tanque. E o que ele deu? É maior? Muito maior. Mas é o esforço que a gente faz que gera em nós o milagre, a bênção que a gente precisa. Você vê, não adianta a gente esperar um Deus de facilidade. Ele não vai facilitar. Fala, irmãozinho. Bonitão. Se for mulher, você fala bonitona, tá? Então fala aí, bonitão. Pastor, ele queria falar bonitona aqui, ó. Amarrado, pastor. Bonitão. Deus nunca vai facilitar para você. Não vai facilitar. Talvez você pode ser coitado, tadinho do cego. Para que ele fez tudo isso? Porque alguma coisa o cego tinha com aquele lodo, com alguma coisa o cego tinha com aquele tanque de Siloé, alguma coisa, aquilo incomodava o cego. Vai saber o que passou lá na origem do cego, no passado do cego. Mas Jesus falou, faz assim, se você fizer assim. Lembra do Pedrão? Que nós pregamos aqui quase um mês. Pedrão trabalhou a noite inteira, não pegou? Ele falou, vai, lança a rede na... Pedro falou, mas eu já trabalhei. Transforma no Pedrão agora. Já trabalhei a noite toda. Ele falou assim, tá bom. O milagre é de quem se esforça. Vai para casa e vai de mãos. Volta lá, esforça-te um pouquinho mais, que você volta com o milagre. Pedro falou, irmão, trabalhei a noite toda, mas sobre a tua, eu vou. Como é que Pedro volta? O barco não conseguia de tanto peixe que ele pega. O reino de Deus é tomado e os que se esforçam é que se apoderam dele. Não é maravilhoso?
A mulher fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de hemorragia. 12 anos, a mulher estava pálida, parecia o Gasparzinho. O senhor lembra, bispo? Não vi a mulher, nem conheci ela. Mas eu imagino, como é uma pessoa que perde muito sangue, anêmica, pálida, e a mulher lá, transforma na mulher agora. Não entendi essa mulher dele não, mas vamos lá. Anêmica, né? Fraca, já tinha buscado tudo que era médico, tudo que era recurso, não tinha chegado a lugar. Ele está desafiando as mulheres, rapaz. É ele, tá? Se vocês quiserem pegar depois, não tem nada a ver com isso. Ele estava lá, o que ela faz? Ela tinha duas opções: morrer, ou tomar uma atitude, se esforçar e buscar o milagre dela. Está lá Jesus andando com os discípulos na multidão, e de repente Jesus sente que alguém lhe toca onde? Na sua veste. Ele diz: poxa, quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, mas tem tanta gente aqui te tocando, a multidão te aperta. Olha a multidão de novo. Posso falar? Posso? Vai doer? Falo? O milagre não é para a multidão, é para aqueles que se esforçam. A multidão de novo. A multidão lá. E ele disse: Senhor, mas tem uma multidão aí que o senhor está perguntando quem te aperta. Ele disse: não, é que no meio dessa multidão, alguém me tocou diferente. E quem tinha sido? A mulher que enfrentou a multidão, se esforçou. Nem chamou Jesus, não falou nada, ela foi por detrás, mas só o esforço que ela fez dentro de si, para tocar em Jesus, ela sai com o milagre. Quem quer sair daqui com o milagre hoje? Esforça-te, que o milagre não é para a multidão, é para aqueles que se esforçam. E toda vez que você achar que as coisas de Deus é com facilidade, vai cair um raio do céu. Tem gente que diz assim: Senhor, eu vou fazer essa campanha aí, porque eu quero ficar rico. E está achando que ela vai sair da igreja ali, quando ela virar na esquina, vai ter uma maletinha cheia de dinheiro, ela vai tropeçar, ou vai ganhar na telecena, né? Não vai não? Quem joga aí na telecena aí, só para mim saber? Porque ela espera que Deus vai fazer na vida dela facilitar. Deus não vai facilitar para você. Fala, irmão, Deus não vai facilitar para você. Deus não vai facilitar para você. Porque o milagre não é da multidão. Milagre é de quem se esforça. Olha o que está escrito lá: não te mandei eu ser forte e o quê? Corajoso, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas ele diz: seja forte e corajoso. Ou seja, toda vez que a gente esperar de Deus algo que vai cair do céu, a única coisa que cai do céu é chuva. O milagre, aquilo que você precisa, a sua salvação, a sua vida com Deus, vai cair do céu? Não! A vida com Deus que você precisa está no esforço que você faz. Quanto mais você dá, mais Deus se dá para você. É assim, simples. Eu lembro de Davi. Deus pediu para Davi fazer um altar lá em Araúna. E o dono da terra disse para ele assim: eu vou te dar a terra. Ele falou: não, longe de mim, eu não vou apresentar nada ao meu Senhor que não me custe nada. Porque quando você oferece algo que não tem valor, Deus não vai fazer algo para você que também não vale, não tem nada, não tem valor. Mas quando para você custa, o que vem é maior do que você deu. Sempre. Você vê, às vezes é tão difícil a gente perdoar, não é? Às vezes é tão difícil a gente tirar o ódio de dentro do coração, fica aquela luta, e a pessoa diz assim: o que eu faço, para onde eu vou? Mas começa a olhar para o benefício do que Deus tem para você ver.
Se eu tirar essa sujeirinha, o que vai chegar na minha vida é superior a isso. Não fica esperando. Tinha um outro homem na Bíblia, o centurião. A Bíblia diz que ele não era um homem religioso. Ele era um homem que cuidava dos soldados. Mas um dos seus soldados adoeceu. E ele foi lá procurar Jesus e falou: Senhor, olha, manda uma palavra. Lá tem um soldado meu que está doente. Está lá na minha casa, vai morrer, está enfermo lá. Jesus falou assim: vamos lá, eu vou com você. Ele disse: não precisa não, basta só uma palavra que o senhor der. Que eu também tenho ordem, se eu falar para eles fazer, faz, eles fizerem, assim tem que ser. Então Jesus falou assim: ah é? Então receba conforme a tua fé. E aquele homem naquele instante foi curado. Toda vez que você recusa a facilidade para dar o seu melhor para Deus, o melhor de Deus também chega na sua vida. E é sempre. Então, você quando está fazendo um jejum, você não está jogando fora a sua vida, o seu tempo. Quando você está lendo a Bíblia, você não está perdendo tempo. Quando você está fazendo algo para Deus, você não está desperdiçando o seu tempo. Você está dando algo para receber algo maior ainda. E é o que Deus quer da gente. Quantas vezes, às vezes, porque choveu, a gente não vai na igreja? Ou porque está com uma dorzinha, não vem de sexta. Não entendi, não. Né? Ah, não vem porque está com a dorzinha assim aqui, ó. Mas as coisas de Deus na nossa vida, lembra? Deixa eu ensinar isso para você. Aqui tem muita coisa boa para a gente. Mas nada vai ser fácil. Eu falei aqui para o pessoal sexta-feira. Quando você aprender que existe dois lados, o físico e o espiritual. De um lado, você querendo a sua bênção. E no espiritual, o diabo tentando amarrar a sua bênção. Lembra do Daniel? Ele fez um jejum de 21 dias. No primeiro dia, Deus atendeu ele. Mas a Bíblia diz que tinha um demônio que não deixava a bênção dele chegar. Na onde que estava isso aí? Na casa dele? Não, no mundo espiritual. Você acha que quando você começa a orar por alguém, o espiritual vai cruzar o braço e vai fazer assim: ah, continua? Não. Você tem que estar preparado para os levantes. A gente quer orar pelo fulano e quer que tudo fique quietinho. Deus não vai facilitar. Você começa a orar para o fulano, o mal que está no fulano vai se levantar contra você. Você começa a fazer um propósito de oração pela sua vida, o mal vai se levantar para você parar. O mal vai começar a levantar. Você sabe qual que é a primeira palavra que sai da boca do cristão? Ah, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Ah, não vou para a igreja, vou deixar de orar, vou deixar de buscar. Não, não é isso a ordem de Deus. Deus disse assim, ó, não é fácil, esforça-te. Quanto mais esforço, quanto mais empenho você pôr, mais você vai ter de mim também. Olha como ele diz, ó, dá, se os dará, boa medida. O que quer dizer isso? Quem já comprou pipoca? Agora não sei se tem mais. No pipoqueiro, lembra do pipoqueiro? Hã? A gente podia colocar um carrinho de pipoca aí na porta da igreja, não é? Oxe, que gostoso, acabar o culto e comer pipoca, não é? Botar aquele carrinho de pipoca que tinha lá. Mês que vem nós acerta. Olha a ideia. Às vezes a pessoa ela não entende o quê? No esforço é que vai vir algo maior do que ela está esperando. Mas na facilidade, a gente não logra nada, não chega a lugar nenhum, a gente só vai ser esquentador de cadeira, membro de carteirinha.
Deus não está procurando membro de carteirinha. Deus está procurando pessoas que... Está escrito aqui, ó, Mateus 11, 12. Está escrito o que aí? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... E os que... Só o que? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, olha só o que ele diz mais embaixo. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos... Vós tocamos flauta e dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Está vendo? Jesus estava falando assim, ó, a geração, ela brincava, cantava, louvava, estava lá. Mas quando vem João, que não comia e bebia, esse era endemoniado. E ó, até se tem um exemplo, quando você começa a vir para a igreja, e você começa a se esforçar, e às vezes você deixa o tempo um pouquinho mais para Deus, e você fala assim, ó, não vou só domingo não, vou terça, vou sexta, e aí a pessoa começa a dizer assim, ué, você vai morar na igreja? Está comprando aqui uma casinha lá? Né? Tá fazendo o que agora? Está virando fanático? Mas se você, eu citei esse exemplo, se você for aqui no forró aqui, ó, tem um forró aqui na esquina, não tem? Vai lá e vê se alguém começa aí, não começa não, é só exemplo só, vai, né? Ó, o bicho está mandando, eu vou lá só para experimentar, não vai não, é só exemplo, é modo de dizer. Você vai lá no forró, ninguém vai se preocupar com você, ninguém vai dizer que você está indo no forró de sexta, sábado, domingo, você está ficando fanático pelo forró. Fanático, se fanático é servir a Deus, pode me considerar fanático por Ele. Se ser fanático é se esforçar para entrar no reino de Deus, ei, eu sou um fanático. Se ser fanático é obedecer a Deus, sou fanático. Se ser fanático é falar da sua palavra, prazer, meu nome é fanático. Se ser fanático é se esforçar pelo reino, meu irmão, eu vou ser fanático até o último dia, porque quando eu era do reino do diabo, ninguém se esforçou por mim. Olha para você ver nessa palavra, Deus nunca facilitou na Bíblia para ninguém, e não é para a gente que Ele vai facilitar. Se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, se dê mais um pouquinho, se esforce um pouquinho mais, você vai ver a glória dele se manifestando em você. Dedica a sua vida, leia a palavra, viva o evangelho, não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de dar o seu tempo, não tenha medo de evangelizar, de falar do amor de Cristo, não tenha medo de obedecer a palavra. Porque os grandes peixes não estão para a multidão. Os grandes peixes estão para aqueles que se esforçam, que obedecem a palavra. Pedro falou, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ele volta. Lá em Lucas 12, 42, dá para colocar aí rapidinho? Vou encerrar. Olha que interessante isso aqui. Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitando. E ele diz assim, ó, disse o Senhor. É 12:42? Olha só, disse o Senhor, quem é, pois... Não, é 24:42, não é isso? Vocês não vieram sexta, né? Estava de férias. Ó, acho que é 24, é isso? Olha lá, ó, é isso mesmo, ó. Perdão. Ó, então, volta mais um aí. Ó, mais um. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés.
E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aí alguma coisa de comer? O que Jesus pediu? Continua. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe e um favo. Continua. E ele comeu na presença. Ponto. Jesus falou: tem alguma coisa aí para comer? Ele falou: não, tem um pedaço de peixe e um. Lá mais para frente no livro de João, Jesus chega na praia e fala assim para 7: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles dizem: não. Então vai e lança a rede. Lança a rede à direita. E eles começam a pegar 153 grandes peixes. Eles deram para Jesus um peixinho com mel. Jesus devolve para eles 153 vezes mais. Vamos lá, ó. E comeu na presença deles, com eles. Não tem o que você faça para Deus que Ele não te dê maior do que você dá. Tudo que você tem para dar, Ele já tem. O que você não tem que Deus... O que você tem que Deus não tem? Tudo que você quiser oferecer para Deus, Ele tem. Deus não precisa nada do que é seu. Nada do que você é seu, Ele precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua oração. Tudo isso Ele tem. Quanto Ele quiser, Ele é Deus. Mas quando Deus pede para você ofertar, quando Deus pede para você orar, quando Deus pede para você sacrificar, quando Deus pede para você fazer um jejum, é para quê? Porque Ele tem algo maior do que Ele pediu para entregar para você. Tem peixes maiores vindo na rede, que não são para a multidão, são para o que se esforça. Quanto mais você se dá, mais Deus vai dar para você. Amém? E eu queria convidar você nessa noite. Campeãozinho, não tem mais não, né? Você está rindo é porque eu sou velho, né? Aí chegava lá, tinha o tiozinho da pipoca, ele pegava um saquinho. Você já comprou pipoca assim, pastor? Não, né? Comprou? Aí estava com o saquinho, e ele vinha, pegava aquela canequinha, enchia. Aí, aquilo lá é boa. Aí ele fazia o quê? Recalcava, sacudia, jogava um pouquinho por cima, e aí entregava o saquinho de pipoca, e você ia sair todo feliz. Mas metade caía para fora. Só que ele estava sacudido, você falava assim: encheu um pouquinho mais. A medida de Deus para a nossa vida é essa. É recalcada, sacudida e transbordante. Deus não quer nos limitar das coisas. Não limite Deus. Porque quando você não se esforça, você está limitando Deus a abençoar você. Como é que você quer que Deus transforme alguém da sua casa, se nem mesmo você deixa Deus transformar? Como é que você quer que Deus faça algo pela sua vida, se você não se esforça por ela? Olha o que está escrito: o reino de Deus é tomado por esforço. Sabe o que é esforço? Vem cá, pastor, fica aqui, ó. Esforço é quando você tem que passar e você sabe que vai conseguir, porque quem está com você é maior que está te impedindo. É ou não é? Mas não adianta. Ei, crente, não adianta, porque quando ele vê a porta, ele não vai passar com facilidade, ele vai encontrar no meio da porta o obstáculo para que ele passe. Porque tudo que Deus nos dá vai ficar lembrado, vai ficar marcado. Quando você olhar lá para trás, ele vai assim: conquistei isso aqui, Como é que você conquistou isso aqui? Foi Deus que me deu. Mas como Ele te deu? É que eu fiz isso. Tem história para contar. Tem história. Como é que você se converteu? Ih, rapaz, nem te conto, vou dar só uma palhinha de como eu me converti. Como é que você se converteu, pastor? Ixi, eu era meio torto. Me converti através da minha esposa, que ela fez o voto por mim, lutou, até que, graças a Deus, me converti. Mas como é que você era?
Tudo torto, tudo errado. Você era torto assim? Modo de dizer, né? Fazer muitas coisas erradas. Bebia muito, muito. Largava minha esposa dentro de casa, não dava atenção para ela, não dava atenção para as crianças. Você via na igreja? Não. E quando ela vinha, eu brigava com ela ainda. Cara de pau, né? Tá vendo? E como é que você começou a vir? Foi um dia que ela falou que ia passar a noite pintando a igreja. Aí eu desconfiei. Falei, pintar a igreja à noite? Desconfiou, é? Desconfiei. Pintar a igreja? De noite? De noite? Achei estranho. Aí depois que eu vim aquela vez, primeira vez, nunca mais saí daqui, graças a Deus. Vim, ajudei a pintar a igreja, graças a Deus, nunca mais tirei os pés desse ministério, em nome de Jesus. Estou aí fortalecido e para uma glória do Senhor, agora sou pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas como é que você chegou até aqui? Foi difícil, foi lutas. Porque quanto mais você vinha, mais aparecia lutas. E existem momentos que falava assim, vou parar de ir para a igreja. Quanto você mais busca, parece que mais difícil fica. Vou abandonar a igreja. No início você vinha como? Como você chegava até aqui? Vinha de ônibus. Aí era uma luta, porque chegava aqui, os cultos começavam 8 horas, chegava aqui 8h40, 9 horas, lá do Brás. Aí, praticamente do Brás até aqui são 2h30 de ônibus. Aí eu me revoltei e era luta após luta, mas nunca desisti. Graças a Deus, Deus me deu condição, me deu o carro para poder vir buscar. Graças a Deus, estou abençoado aí, em nome de Jesus. Veja para você ver. No início, Deus começou a pedir dele mais. Eu estou citando um exemplo dele, que ele está mais perto aqui. E ele tinha que ir. E quanto mais você dá, maior é aquilo que Deus vai dar para você.